Fala, moçada do esporte, bom dia, estou chegando, mais uma edição do Papo com Zara, a última do mês de junho, no oferecimento de Tatu Shopping Frutas, que fica no centro de Americana. O Tatu é hortifruti, é adega, é padaria, tem frios, tem açougue, tem produtos de altíssima qualidade, atendimento nota 10.000 da equipe comandada pelo João, pelo Davi, pelo Antônio e pelo Geraldo Benjamin Constant, esquina com a Quintino Bocaiúva, bem pertinho da antiga sede social do Rio Branco. É uma passadinha lá, Tatu Shopping Frutas, patrocinador exclusivo do Papo com Zara. Hoje o meu convidado, Denis Andia, que é pré-candidato a deputado federal, palmeirense. Foi uma das razões que teve o convite. Tudo bem, Denis? Muito obrigado pela presença. Ô, Zara, obrigado. Uma alegria recebê-lo aqui. Cara, a alegria é toda minha. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pela oportunidade da gente bater o nosso papo aqui, falar um pouco de tudo, né? Levar esse nosso bate-papo para todo mundo que está nos assistindo. Espero que seja gostoso para todo mundo aí que está nos vendo. Vamos falar de esporte, vamos falar de política, de Copa do Mundo. Vamos ver se você é visionário na coisa de palpite de Copa do Mundo, né? Rapaz, começamos bem com o nosso Palmeiras. Aqui, sim, né? Sem dúvida. Então já vi que você é um cara de bom gosto, de fina torcida. Tenho mais defeitos do que virtudes, mas uma das virtudes é ser palmeirense. E essa sua paixão pelo Palmeiras é de família? É de família. Meu pai é palmeirense também, né? Mas ele nunca fez muita força, não. Eu tenho um irmão que é santista, né? Então, os filhos dele Santista ou pelezista? É neymarista. Neymarista? Verdade. Mas assim, meu pai nunca forçou muito a barra, mas ao longo do tempo sempre gostei. Peguei aquela fase dura, né, Azar? Pegamos, né, a fase dos anos 80, lá não foi fácil ser palmeirense, aquela época lá que não ganhava nada, montava bons times, mas passou aquela fase também, quem passou por aquilo lá virou palmeirense, que não larga mais, né? Porque depois disso o Palmeiras também teve teve várias boas fases, e esse momento que a gente está vivendo, na minha opinião, é o momento mais sólido da história das últimas décadas do Palmeiras, né? Bem estruturado e tudo. Você falou assim, pegamos aquela fase dos anos 80, mas você era criança, eu acho, porque eu sou bem mais velho que você. Olha, não, eu sou de 71. 71? Então vamos lá, 7 anos. Minha fase de ginásio, colegial, né, ensino médio, e a fase de faculdade, que é a fase que a gente mais sofre. Eu estava lá naqueles times, aquele que perdeu para o Novo Horizontino, estava de tudo. Perdeu para Inter de Limeira. Inter de Limeira em 86, rapaz, eu estudava num colégio que tinha um pessoal de Limeira, então a zoação foi em dobro ainda, né? Não era só do palmeirense, mas também da Inter de Limeira, que estava com um timaço também, né? Quita, turma toda lá, que era boa. Tato, João Batista. Mas, enfim, passamos aquela fase lá. Não foi fácil, foi dura, mas também depois o que veio muita coisa boa, né? A época da Parmalat foi muito boa, timaços, né? O Palmeiras teve. E agora essa fase recente com o Abel, que na minha opinião, vou dizer, é a fase mais sólida, né? Aquele time que funciona bem organizado, né? Bem gerido, bem... Né, uma boa empresa, que é o que hoje o futebol também precisa, né? O Palmeiras tem. Virou referência, né? Virou referência. Coração à parte, virou referência em termos administrativos, gestão de futebol. Só o fato de ter um técnico que está desde 2020. Pois fazendo um trabalho, isso não existe. É raro no mundo, né? Sim. Até, né? Aqui no Brasil nem se fala, né? Então... Ô Denis, você... Na infância, na juventude, ou até mesmo hoje, praticava algum esporte? Gostava do quê? Eu jogava bola e jogava basquete, pela minha altura. Sim. Né? Então, a época assim, minha de ginásio, né? A época que eu estudava no Ulisses Valente, lá em Santa Bárbara, eu sempre joguei no time de basquete da escola, disputava os campeonatos da época. No período de colegial, ainda jogava basquete, foi quando eu comecei a jogar um pouco mais de futebol. Jogava também, mas... Depois passei a jogar mais futebol de salão, né? Sempre gostei muito de futebol de salão. Mas, beirando os 40, mais ou menos, não teve jeito. Achei melhor dor para tudo quanto é lado. Achei melhor parar, Azar. Quem viu, viu. Quem não viu também não perdeu nada. Né? Então, tá tudo certo, tudo em ordem.
Mas eu sempre gostei. Mas é que, de verdade, de um tempo para cá, eu penso muito mesmo. Sabe? Às vezes o pessoal fala, vamos jogar, tal, não sei o quê. Cara, físico já não aguenta mais, né? A gente tem até vontade, mas hoje a possibilidade de machucar jogando é maior do que qualquer outra coisa. Vontade a gente tem, mas é preciso a gente ter noção do perigo, né? Exatamente. Porque... Não, o último período que eu jogava, tinha uma turma que jogava lá no Carioca, era um campo que nem existe mais hoje lá. Carioca? Carioca, era um que society. Bairro? Era ali no pé do Jardim Batagim, mais ou menos, meio Cavalheiros, por ali. E era uma turma que jogava, e era grama sintética, né? E assim, um machucava o joelho, outro machucava o joelho, o meu começou a doer, os dois. Falei, vai chegar uma hora que é o meu, né? Daí uma hora que eu falei, vou parar e melhor, porque depois atrapalha um pouco a vida da gente. Também já diverti bastante, né? Ô, Denis, mas você era um jogador de futebol de salão, futebol de campo, habilidoso? Ou você gostava? Esforçado. Ou você era um zagueirão, mas chegava a botina? Cara, esforçado. Acho que no futebol um pouquinho mais, eu jogava mais para frente um pouco. Eu sempre achei que zagueiro tem que ter uma habilidade diferente. As pessoas às vezes não acham, mas eu acho que tem que ter um tempo de bola, um tempo de subida e tal. E eu sempre jogava mais do meio para frente, né? Society mais para frente um pouco, salão, enfim, meio na bagunça da correria lá. Eu gostava muito de jogar futebol de salão. Futebol de salão era uma época gostosa que eu jogava bastante mesmo. Jogava na faculdade, era legal. Chegou a representar Santa Bárbara em jogos regionais? Não, no basquete, sim. No basquete? No basquete, sim. Quem fazia parte do time? Cara, era a época... Puxa vida. Caetano? Zé Caetano? Eu sou um pouquinho depois dele. Ele é de uma geração um pouquinho antes da minha. Mas era a geração que a gente acompanhava no basquete. Às vezes ia jogar campeonatos que o time principal de Santa Bárbara jogava e a gente ia, vamos dizer, pessoal mais novo ia junto, às vezes nos mesmos campeonatos, e a gente jogava. Então, a geração dele é um pouquinho antes da minha, né? Um pouquinho mais velha do que a minha. Palmeirense também, o Zé Caetano Costarelli, né? Aliás, eu vou falar para você, Santa Bárbara teve bons times, né? Tem ainda bons times de basquete, historicamente. Meu pai jogava basquete. Esse gosto pelo basquete veio muito do meu pai. Meu pai jogou durante muito tempo na seleção de Santa Bárbara do Oeste, uma geração toda lá que entendo que até hoje inspira a turma toda lá que é do basquete. Pessoal, o Álvaro Correia, que foi prefeito de Santa Bárbara, foi um destaque no basquete de Santa Bárbara. O Denis Viana, né, que foi, acho que, o maior jogador de Santa Bárbara de todos os tempos. Eu chamo Denis, inclusive, por causa do Denis Viana. Em homenagem a ele, verdade? Eu falo para ele que ele é o original. Eu sou o que veio depois, né? Que bacana. Enfim, Santa Bárbara teve essa cena aí do basquete também. Eu sempre joguei. Jogar em Piracicaba, Campinas, acompanhava o time de Santa Bárbara. E União? Você acompanha também? Acompanho. É unionista? Sofro quando está lá, quando está difícil. Mas esse ano, por exemplo, o time fez uma boa campanha, né? Parou ali nas quartas de final, mas foi uma campanha bacana, né? Ano passado subiu. Então, enfim, também o futebol do interior, você sabe, né, Zé? Mudou muito. Hoje, a dinâmica para você ter um time competitivo, a partir ali já na A3, A2, então, né? Muito mais. Hoje é uma dinâmica diferente, empresarial, é diferente. Sem dinheiro não tem jeito. É diferente daquelas épocas, né? Dos anos 80, 90 até, onde precisava, obviamente, de investimento, mas não é como é hoje, né? Então, mas eu sou um unionista de acompanhar, de torcer bastante. Aliás, de uma época, eu me lembro várias vezes que acompanhei a União em jogos que, sei lá, tinha 10, 12 pessoas só. Verdade. Era a época que a gente era moleque, né? Assim, pegava, tinha uma turminha que gostava de acompanhar, quadrangular. Teve uma vez, tinha um jogo em Campinas, eu não me lembro que ano exatamente era algum jogo nos anos 80 lá, que a União tinha ido adiante. Para o quadrangular final da intermediária. Exatamente. União, Bandeirante de Birigui, se eu não me engano. Nesse quadrangular. Eu lembro. Mesmo. Eu era repórter de campo da FM Notícia, transmitia esse jogo. Eu tinha um amigo meu aqui de Americana que jogava no União, lateral direito, Marquinhos Talasso. Ele jogou lá e a gente estava transmitindo o jogo. Eu só não lembro os outros dois times, mas
União e Bandeirantes de Birigui, eu lembro. Eu acho que era Nacional e Paulista, se eu não estou enganado. Não, eu não sei dizer, mas o Bandeirante de Birigui eu lembro. Bandeirante de Birigui, Nacional da capital e o Paulista de Jundiaí, salvo engano. É nesse mesmo. Aliás, era um campeonato que ele começou num ano, terminou no outro. Exato. Não foi? Foi isso mesmo. Isso mesmo. Então, eu acompanhava. Cada fase da vida a gente tem um jeito aí, né? Tem um período que acompanhava. Parte de adolescente, época de adolescente, era muito... O Marquinhos Talácio, ele tem uma história interessante e folclórica, vamos dizer assim, porque ele estreou no União num jogo contra o Derac, em Santa Bárbara. E os amigos dele aqui de Americana, nós fomos assistir. E saiu uma confusão e ele agrediu o médico do Derac. E ele tomou, acho que, 7 ou 8 jogos de suspensão. E só voltou no quadrangular final. Caramba. Então ele fez 3, 4 jogos pelo União. Tinha o Agenor, né? Eu me lembro, o Agenor foi um baita jogador, referência até hoje pra gente. Eu sou muito da época ali daqueles times dos anos 80, né? Lembro muito da época do Gersinho, Barbosa, Jango. Nossa, de Jango. E era uma época, eu costumo dizer, né, Zara, que nessa época, eu, pelo menos, também era mais novo, eu via o futebol de uma outra forma. É aquele jeito nostálgico que a gente lembra do futebol, né? Então, era uma época que o Brasil tinha aquela baita seleção de 82, sim, né? Que não ganhou a Copa, mas deixa saudade e boa impressão até hoje. E eu lembro que na época que a gente jogava bola na rua, então, golzinho. E... O Tonel e o Éder, que estão te acompanhando aqui, eles nunca jogaram. Mas nunca jogam. Nada. O Éder, não sei não, hein? Nunca voltaram para casa sem lá o dedão. São Vito, lá tinha, Tonel. Vila Jones? Não tem jeito de quem jogou futebol. Lá. Mas, essa época era engraçado, era curioso, na verdade, porque a criançada ia jogar na rua, eu quero ser o Sócrates, eu quero ser o Zico. É verdade, a gente brigava. Eu quero ser o Rivelino, né? Porque o Rivelino ainda tinha uma imagem, né? E aí sempre tinha alguém que queria ser o Jairzinho, né? Então o Jairzinho, pra gente, nessa geração, ele foi, um ídolo como era o Zico, como era o Sócrates, e era um time que a cidade vibrava, né, com o time do União, né? Então, hoje, claro, o União ainda leva e levanta a paixão do barbarense, mais ali raiz, da Gema e tal, mas teve um momento em que era um timaço, assim, igual no Branco aqui. Exato, também. É isso que eu digo. Não deixou de existir a paixão, mas não é mais aquela coisa romântica de antigamente. Exatamente. Porque o futebol mudou, né? Sim. A dinâmica do futebol mudou. E a gente, enfim, você falou do Rio Branco, né? Para a gente é importante, Rio Branco e União, sobretudo se eles estão na mesma divisão, é bom porque é sempre gostoso, a rivalidade é sempre boa, na minha opinião, sempre muito salutar. Ô Denis, o papo fluiu de uma maneira tão tranquila que o meu bloco de 9 minutos já chegou a 13, assim? 13, quase 14 minutos. Ô Pedro Lucas, rápido intervalo comercial, já eu volto para a sequência do Papo com Zara, meu convidado de hoje, o Denis Andia, pré-candidato a deputado federal. É rapidão, a gente volta já. Se somos o que comemos, o Tatu te oferece sempre o melhor. Em Hortifruti, em padaria, em açougue e adega. Se tem qualidade, no Tatu tem. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. Legal, estou de volta, Papo com Zara, a última edição do mês de junho. Meu convidado hoje, Denis Andia, pré-candidato a deputado federal. Ô Denis, 8 anos de prefeito de Santa Bárbara do Oeste, agora também um período no governo, do federal, tudo. Essa experiência sua, o
que pode ser útil para você num eventual mandato de deputado federal? Zara, a vida da gente é um eterno aprendizado, né? Acho que o grande sentido da vida é todos os dias a gente aprender, trazer para dentro e poder compartilhar, retribuir. Não adianta a gente aprender e não compartilhar, né? E ao longo desse tempo todo, ao longo desse período que começou na vida pública, né, no exercício da função lá em 2013, quando fui prefeito de Santa Bárbara do Oeste, até 2020, foi um acumular permanente de conhecimento, de engajamento com as pessoas. Foram 8 anos de um governo muito, muito próximo das pessoas, né? Eu costumo dizer que não foram 8 anos administrando a cidade apenas, foi cuidando da cidade. Então, sempre fui um prefeito muito próximo das pessoas. E quando você se coloca dessa forma, próximo, você tem a oportunidade de aprender algo ainda maior, né? Que é a relação com as pessoas no seu dia a dia. Você aprende com as pessoas aquilo que faz funcionar o dia a dia dela. Muitas vezes na cabeça de um prefeito estão obras, estão, sei lá, tanta coisa, e às vezes se esquece de olhar para o dia a dia da pessoa. É para isso que você tem que trabalhar. Então, esses 8 anos como prefeito me permitiram conhecer muito a cidade nos seus detalhes. Eu fui um prefeito muito aplicado, acordando cedo, começando o dia cedo, terminando o último que fechava a prefeitura, todos os dias. E isso me permitiu ficar próximo das pessoas. Então, essa bagagem de 8 anos, ela me deu esse conhecimento do detalhe, de como funciona o dia a dia das pessoas, entender de gente, mais do que entender da cidade, entender de gente. Foi um período que, graças a Deus, deu tudo certo, foram 8 anos, onde a gente terminou com uma aprovação de 82%, né? Tudo que a gente desejou e se comprometeu a fazer com a população de Santa Bárbara, através dos planos de governo, tudo o que eu pus no papel, nós realizamos. E Deus permitiu que a gente pudesse fazer até um pouquinho mais. Então, eu tive, por conta disso, também a oportunidade de ser o primeiro prefeito reeleito da cidade. A cidade tinha tido bons prefeitos, mas que por algum motivo não tinham sido reeleitos. Perfeito. Tive a oportunidade também de fazer, o governo foi tão bem aprovado que a gente fez a sucessão, né? Fez o prefeito que entrou depois. Então, essa bagagem desse período eu coloco na mochila e vou somando outros conhecimentos. Eu tive a oportunidade de trabalhar 3 anos conhecendo o Executivo Federal, políticas públicas para o Brasil inteiro, trazer recursos para a nossa região. Foram 3 anos onde eu trouxe para a nossa micro-região um pouco ampliada, falar aqui de um entorno de 10 cidades mais ou menos, 950 milhões de reais em investimentos. Caramba, dinheiro, hein? Em habitação, saúde, educação, infraestrutura viária, né, asfalto, recapeamento, pavimentação, saneamento básico, água, esgoto, tudo que foi possível trazer para perto aqui das nossas cidades em termos de recurso, aproximar os municípios dos programas e dos recursos disponíveis lá, tudo que foi possível eu fiz nesse período então. E aprendi também como é que funcionam as coisas, aprendi como as leis tramitam no Congresso Nacional. Eu tive uma lei importante da qual eu fiz parte, fui um dos condutores da lei, que é o novo marco legal do transporte público coletivo. Foi agora aprovado, recentemente sancionado, há 3 semanas atrás, que vai permitir o Brasil desbravar um horizonte totalmente novo para o transporte público coletivo. Então, a somatória disso tudo, ela permite dizer, e a proximidade com as pessoas e com as cidades, conhecer as nossas cidades tão de perto como eu tive já a oportunidade e conheço, permite fazer um mandato qualificado e próximo das nossas cidades. Eu tenho dito muito assim, o que nós vamos buscar fazer é o mandato da vida real, né? Quando eu digo isso, é o mandato do dia a dia das pessoas. Hoje, muitas vezes, aqueles que são eleitos são pessoas que nós conhecemos
mas que eles não conhecem a gente, não conhecem as nossas cidades, não conhecem as nossas realidades. A gente acaba votando em pessoas que nem sabem onde fica Americana, nem sabem onde fica Santa Bárbara, não sabem onde fica Nova Odessa. Então, o mandato da vida real, como eu tenho dito, é um mandato que junta tudo isso. Conhecer as cidades, conhecer o dia a dia das pessoas aqui e conhecer, pela experiência do exercício das funções, como é que as coisas funcionam para fazer um mandato produtivo, um mandato coerente, um mandato com capacidade de dialogar em Brasília. Hoje eu tenho um grande conhecimento a respeito de Brasília, um grande conhecimento no Congresso Nacional. Foram 3 anos lá. 3 anos. Tá. E o Congresso Nacional também já me conhece. Então, a possibilidade de fazer um mandato robusto, né? Um mandato que você chega lá e pode atuar nas principais comissões, nos principais projetos, eventualmente assumir uma relatoria de um projeto. Isso é uma grande realidade que está diante de todos nós. Então, é isso que eu tenho buscado levar para as pessoas. A sua pergunta me permite explicar dessa forma. Dá para levar toda essa bagagem, é o que eu desejo fazer, para um mandato que vai olhar para o Brasil, evidente, vai representar o Estado de São Paulo, que esse é um papel importante do deputado federal, mas que, sobretudo, vai ter um olhar de quem conhece a nossa região. Não de um tempo para cá, volto a dizer, na verdade, a gente subverteu um pouquinho uma ordem das coisas. O deputado, ele precisa entender o que nós pensamos e levar para Brasília o que nós pensamos, para que Brasília saiba como que a gente pensa nesse pedaço de estado de São Paulo. E é por isso que é importante ter representantes na microrregião aqui, né? E muitas vezes o que acontece, né, Zara, é que a gente está invertendo isso aí. A gente pega o que os caras pensam em qualquer outro lugar do país e a gente está trazendo para o nosso pensamento aqui, quando deveria ser o contrário. O inverso. Né? A gente tem que ter alguém que entenda o que a gente pensa sobre tudo e leve para lá. Diga lá em Brasília, olha, lá em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, o entorno todo ali, Piracicaba, Rio das Pedras, Capivari, o pessoal lá pensa dessa forma a respeito desses assuntos. Sim. E levar essa representação para se transformar em trabalho para lá. Ô, Denis, no intervalo aqui a gente começou a falar de Nova Odessa, né? Foi, é verdade. Falando. E quero até mandar um abraço para o Jonas, o Jonas que foi jogador do Guarani, do Grêmio, do Santos e é o maior artilheiro estrangeiro da história do Benfica. Rapaz, o Jonas é Deus lá no Benfica. E ele tem uma casa em Nova Odessa. E eu fiz um convite para ele vir participar do programa e ele acabou de responder. Então eu acho que foi transmissão de pensamento, por isso que a gente estava falando de Nova Odessa. Então, um abraço, viu, Jonas? Obrigado pelo carinho. Ô, Denis, quando que a política entrou na sua vida? O basquete foi seu pai que influenciou. O Palmeiras, seu pai. Também. Seu pai também influenciou nessa sua paixão pelo Esse foi um processo. Política? Não, o meu pai... eu não venho de uma família de políticos, né? Tá. Então, essa não é uma tradição da nossa família. Veio naturalmente, Zara, e as pessoas às vezes me perguntam, né? Não, você já foi prefeito? Você, quando era criança, você sonhava ser prefeito? Não, isso nunca aconteceu. Na verdade, eu sempre fui um bom observador da cidade. Desde criança, eu sempre observei a cidade de Santa Bárbara. Sempre observei. Você é nascido em Santa Bárbara? Sou nascido em Santa Bárbara e vivi minha vida inteira em Santa Bárbara. Então, eu sempre olhei como a cidade crescia, o que acontecia. Eu sempre fui muito curioso com isso aí. Essa observação, num determinado momento, passou a ser também uma deixa para escrever artigos, né? Eu sempre gostei de observar, mas sempre gostei de escrever. Sempre gostei de colocar o meu ponto de vista a respeito das coisas, né? Uma contribuição sempre colaborativa com a cidade, um olhar. E naquela época, os artigos que muitas vezes eu publicava, as pessoas gostavam de uma certa forma, e esse eu acho que foi um passo a passo que as pessoas começaram a olhar para essas ideias, esse modo de enxergar a cidade. Com o meu crescimento, o amadurecimento, né, a vida adulta, as pessoas passaram a enxergar, olha, você podia pensar em entrar para a política, talvez prefeito, você tem umas boas ideias. Cara, isso foi muito vagarosamente sendo amadurecido. Chegou num momento, e eu tenho uma frase que eu gosto de usar, nada melhor do que uma ideia cujo tempo chegou.
Em algum momento, essa ideia chegou, né? Chegou o seu tempo. Isso foi na eleição de 2012, quando eu disputei pela primeira vez. Eu nunca tinha disputado uma eleição para vereador, nem para prefeito. Disputei aquela eleição, era uma eleição com 6 candidatos, eu era o último colocado, não tenho... Nas pesquisas estava em último. Vergonha nenhuma dizer, eu era o último colocado, mas eu tinha comigo boas ideias, porque eu passei a estudar a cidade, entender o que a cidade realmente precisava. E naquele momento da eleição, embora não fosse de família tradicional de políticos, embora eu fosse um novato, mas as boas ideias fizeram sentido para as pessoas. E foi isso que eu levei para a eleição. É uma eleição que a história toda conta, né? E tive a oportunidade e a honra de ter sido eleito naquele ano de 2012. A partir daí, muito trabalho. Deu sprint na reta final. Na reta final, deu tudo certo lá. Eu até entrei naquela eleição, Zara, pensava assim, puxa, se eu fosse segundo colocado, já seria... Vai ganhar experiência. Exato. Ver como é que funciona. Eu ouvia muito das pessoas, não vai ser nessa, mas a outra vai dar certo. Só que esse não vai dar certo agora, na outra foi dando certo. E acabou que aquela eleição a gente conseguiu vencer. Depois disso, acho que a história toda ela é pautada muito em trabalho. Como eu falei para você, dos planos de governo, fiz um plano de governo, foi 100% cumprido. Então, quando eu fui para a reeleição em 2016, eu prestei contas de tudo que a gente fez, mas eu não pedi voto para ninguém, dizendo, olha, vota porque a gente fez tudo isso. Não, vote porque a gente tem mais ainda para fazer, perfeito, novas ideias. E assim que a coisa foi girando e tudo acabou dando muito certo. Legal. Denis, só um segundinho, eu preciso mais uma fatura comercial. Já já eu volto para o bloco final do Papo com Zara, oferecimento exclusivo de Tatu Shopping Frutas no centro de Americana, Hortifruti, Adega, Padaria, Açougue, Frios, produtos de altíssima qualidade, atendimento nota 10.000 de toda a equipe que é comandada pelo Geraldo, pelo João, pelo Davi e pelo Antônio. É rapidão, a gente volta já. Se somos o que comemos, o Tatu te oferece sempre o melhor. Em Hortifruti, em padaria, em açougue e adega. Se tem qualidade, no Tatu tem. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. De volta, Papo com Zara, estou com Denis Andia, pré-candidato a deputado federal. Ô Denis, tem rodado muito, como é que está? Gastando bastante sola de sapato? Rapaz, estou bastante, Zara. As eleições em 2022, quando eu fiquei como suplente, faltaram poucos votos, né? A gente fez 75 mil votos. Voto pra caramba. Pelo amor de Deus. Mas faltaram 4.900 para chegar, faltou muito pouco, né? Então, naquela eleição, a gente fez campanha em Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa e uma outra cidade muito perto aqui da gente. Ou seja, poucas cidades, né? Praticamente uma campanha estritamente local. Mas foram 75 mil votos. Dessa vez, além dessas cidades onde a gente já trabalhou, já levou a campanha lá em 2022, nesse ano de 2026, eu estou expandindo um pouco o nosso campo aí de atuação. Então, indo para a região metropolitana inteira de Campinas e a região metropolitana de Piracicaba. No total, 43 municípios, mais uma meia dúzia aí, um total de 50 municípios, que vai permitir, se a gente tiver o mesmo índice de votação de 22 aqui nessas cidades, somado a esse esforço novo agora, é mais do que o suficiente para a gente fazer a votação que precisa. Então, não é uma eleição fácil, por isso, como você mesmo falou, sola de sapato, estou correndo o trecho. Teoricamente, quantos votos são necessários? Olha, é difícil dizer porque varia muito de partido para partido e eleição para eleição. Mas,
basicamente o que foi necessário da outra vez, em torno de 80 mil votos, é o que vai precisar dessa vez também. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, tem eleição que às vezes tem uma surpresa até bem menos do que isso, mas eu estou trabalhando para ter muito além não, ter além disso aí, né? Para a gente não ter... Melhor sobrar do que faltar. E se for por um voto só a mais, está tudo certo também, né? Também está valendo. Agora, nesse sentido, eu tenho percorrido muito essas cidades do nosso entorno, nesses 3 últimos meses, que é o período também de pré-campanha, para alinhar as equipes que trabalham nessas cidades, para conhecer bons projetos de entidades, onde que eu desejo trabalhar e poder levar o nosso trabalho também. E agora é uma campanha que começa a chegar mais aqui nas nossas cidades, né? Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, uma campanha um pouco mais pé no chão aqui agora, né? Onde a gente já é mais conhecido, até pelo trabalho como prefeito de Santa Bárbara. A eleição aqui em 22, na cidade americana, foi um belíssimo resultado, 15 mil votos aqui apenas na cidade de Americana. Então, tenho muito que agradecer, mas também tenho o compromisso de retornar, revalidar as nossas ideias, o nosso compromisso de trabalho pela região. Nós estamos diante de uma grande oportunidade de voltarmos a ter um representante local, né, da nossa microrregião lá em Brasília. Estou me esforçando o máximo para poder receber essa honra e poder assumir, como sempre, um compromisso de trabalho e, através do trabalho, fazer as coisas boas e necessárias que a nossa gente está precisando no seu dia a dia. Ô Denis, como ex-jogador de futebol de salão e de basquete, e como político, qual que é a sua visão da importância do esporte para a população? De que forma você enxerga isso? Eu acho que o meu período de 8 anos diz muito respeito, de 8 anos como prefeito de Santa Bárbara, diz muito respeito a isso. O esporte sempre foi, no meu período de prefeito, uma ferramenta, um instrumento para trazer as crianças, sobretudo da nossa rede, do nosso entorno, da nossa rede de educação e das situações de maior vulnerabilidade, trazer para dentro do esporte como um caminho de integração, um caminho complementar aos estudos, um caminho que abre a visão, né? O esporte ele tem um papel, né, Zara, que sobretudo os esportes coletivos, quando a gente fala de basquete, vôlei, futebol de salão, enfim, a gente tem um papel da integração, né? Além do caminho do bem que o esporte sempre oferece, ele traz para a pessoa, para a criança, para o jovem, o sentido de equipe, de confiança, de colaboração. Então, isso sempre foi muito claro para mim. Foi o que eu fiz no meu período como prefeito. E é o que eu vou fazer sempre, aonde eu tiver oportunidade. Então, desejo trabalhar em Brasília, também no sentido de defender os bons projetos que possam incentivar a juventude, que possam incentivar as nossas crianças a se engajar no caminho do bem. Hoje a gente vive, infelizmente, tempos, né, no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, onde qualquer descuido, né, leva as nossas crianças para um caminho que não é o caminho legal das coisas, né, não é o bom caminho. Infelizmente então o isso esporte continua sendo, na minha opinião, uma das ferramentas, assim como a cultura, a música, as artes, né, é sempre um bom caminho para que a criança tenha uma alternativa em paralelo com os estudos nas escolas, né, com o estudo formal, ter um chamamento, né, para coisas boas que possam desenvolver a pessoa, mas que, sobretudo, garanta que essa pessoa trilhe num caminho do bem. Uma criança, quando começa no esporte, nas artes, junto com a educação, em algum momento ela também vai buscar capacitação profissional, e aí entram entidades ou o próprio serviço público que busca capacitar jovens, né, para o mercado de trabalho. Esse é sempre um bom caminho. O esporte é uma das ferramentas que faz toda a diferença. Ô Denis, e como é que você tem sentido a receptividade por parte das pessoas nessas 50 cidades que você tem visitado, tem comparecido? Tá legal? Tá dentro legal, daquilo tá legal.
que você imaginava? Tá legal pelo seguinte, Zara, o trabalho, sobretudo o trabalho como prefeito de Santa Bárbara do Oeste, ele é muito reconhecido nessas cidades aí. Então não tem cidade onde eu vá que as pessoas não olhem, não falem de Santa Bárbara e digam, olha, Santa Bárbara, conheço gente que mora lá, conheço amigos, tenho família, e a cidade deu uma guinada, né, para melhor a partir do seu período como prefeito. Então, essa boa gestão, que é reconhecida em Santa Bárbara, é reconhecida inclusive em Americana e Nova Odessa, mas também nessas cidades da nossa região aqui, ela reverbera positivamente. Então, aonde eu tenho buscado abrir conversas, aonde a gente tem montado estrutura de trabalho para pré-campanha e para a campanha depois, a gente tem encontrado um bom respaldo. E quando a gente conta um pouquinho mais a fundo, né, da nossa história, aí, vamos dizer, o apreço das pessoas é ainda maior. Isso aí nas cidades um pouco fora aqui dessa micro-região de Santa Bárbara, Americana. Um pouquinho mais distante. Aqui é um outro tipo de relação, né, Zara? Graças a Deus. Em Santa Bárbara, graças tudo mais a Deus. Próximo, né? Cara, em Santa Bárbara, assim, claro, na vida e na vida pública também, a gente acerta, a gente erra, né? Mas eu tenho certeza absoluta que todos os dias eu acordei tentando acertar para melhorar a cidade. Às vezes acertei mais num dia, às vezes acertei menos, mas sempre tentei acertar. Então o saldo disso em relação às pessoas é um saldo muito positivo. Onde eu vou é um carinho muito gostoso. Esses dias agora, ontem, né? Na verdade nós estamos gravando aqui o programa, domingo agora, fui na festa da Negadinha, né? Que é a festa da Negadinha da Usina. Uma festa tradicional. Famosíssima. Famosíssima. E que, assim, foi uma delícia estar com todo mundo lá. O carinho das pessoas é uma coisa que me emociona todas as vezes. Eu acho que é um pouco do que a gente deixou como marca, como legado, essa relação com as pessoas. Mas eu sinto isso muito aqui em Americana também, Nova Odessa também, porque também é uma relação onde as pessoas, embora eu tenha sido prefeito de Santa Bárbara, as pessoas passaram a conhecer como uma boa referência esse trabalho nosso lá e também tem um carinho muito grande. Aonde eu tenho ido, aqui em Americana, em Nova Odessa, tem sido uma delícia fazer campanha, porque é só coisa boa, só coisa propositiva, campanha leve, alto astral, e é isso que vai ser até o dia da eleição, que nós vamos, se Deus quiser, ter um bom resultado. Ô Denis, para fechar, hoje o programa está sendo levado ao ar, nós gravamos ontem, né? 3 jogos pela Copa do Mundo. Vamos ver se você é bom de palpite, hein? Vamos ver lá. Costa do Marfim e Noruega. O que você acha que dá ali? Eu acho que vai ser... Não precisa falar o resultado, só quem passa. 2-1 para a Noruega. França e Suécia. 3-0 para a França. O homem está até com os palpites. E México e Equador. México e Equador... Partida difícil, porque o Equador essa é complicadinha, hein? Essa daí dá para meter um 2-2 e Equador no... Não, vamos falar para o México, né? Está recepcionando. Tá sediando, né? Então, o México ganha nos pênaltis. Então tá bom. Então, Noruega, França e México. Amanhã a gente confere. Vamos ver. Quer dizer, na verdade, hoje durante o dia. Vamos ver como é que foi esse palpite aí. Denis, muito obrigado pela presença. E o Brasil? O Brasil, você quer arriscar? Então vamos arriscar. Eu fiquei com o pé atrás, né? Porque o telespectador sabe que a gente grava na segunda-feira e o programa vai no ar na terça. E nós estamos gravando segunda de manhã, agora exatamente 9h53, e às 2 horas tem jogo do Brasil contra o Japão. O que aconteceu ontem, Denis? Bom, mãe de nada. Cara, eu acho que 2-0 para o Brasil. 2-0. Assim, desejo que seja um jogo onde o Brasil controle o jogo, mostre um pouco mais ainda de amadurecimento, que eu acho que o último jogo foi muito bacana. Desejo que seja um resultado de 2-0, vai ter correria, eu acho, correria do Japão, que é um time vertical, rápido, né? Mas acho que o Brasil está encontrando uma maturidade aí. 2-0 acho que está um bom resultado. Uma próxima oportunidade, daí a gente vai falar também como que frita ovo, que o Tonel falou, que você tem por isso aí, porque a gente já extrapolou o horário hoje. Aqui. Agora, se eu acertar os resultados ou uma parte deles, a gente vai falar para o pessoal do Tatu. Exatamente. Para a gente ganhar uma cesta de hortifruti deles.
Fechou, Denis. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado, viu? Que é isso. Um abração, boa sorte na campanha aí. Obrigado, boa sorte para nós. Que a região possa ter realmente representantes tanto em nível estadual como federal, porque é muito importante a gente ter quem nos represente, quem leve a nossa voz, como você disse, né? Os nossos pensamentos, os nossos interesses, e que não seja o reverso. Exato. Obrigado pela oportunidade, sucesso para todos nós. Prazer falar com você aqui. Uma honra receber o convite. Espero que o nosso bate-papo tenha sido bacana. Foi bem bacana e esclarecedor. Isso, e vamos em frente, qualquer outra oportunidade, estamos aqui, para falar de futebol, inclusive. Fechou. Agradeço também as presenças do flamenguista Éder Henrique e do palmeirense Edmilson Tonel, da Vila Jones para o Mundo. Galera, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Ótima semana, saúde a todos. A gente volta na próxima terça-feira com o primeiro programa de julho. Pedro Lucas, muitíssimo obrigado, meu parceiro. A gente agradece de coração toda a sua dedicação aqui à frente do programa. Um grande abraço e até a próxima. Fui, tchau.